Hoje acordei cedo. Contemplei mais uma vez a natureza. A chuva fina chegava de mansinho. O encanto e o aroma matinal traziam um ar de reflexão. Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro. Era o homem construindo e destruindo a sua casa. Poluição, fome e desperdício deixam o mundo frágil e degradado. Dias mais quentes aquecem o planeta Água. Tenha um instante com a paz e a harmonia. Reflita e pense para uma consciência coletiva. Ainda há tempo. Cuide bem da natureza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quadro de Educação Ambiental do programa Saberes em Casa. Esse é um poema de Gleidson Mello, que se chama Cuide Bem da Natureza. E por falar em natureza, vocês sabem qual mês estamos? Estamos no mês de agosto, onde falamos dos guardiões da terra, os povos indígenas. E dentre as muitas contribuições que eles nos trazem, uma das mais significantes está no respeito com a natureza. Mas estamos tão habituados ao modo separado de nos ver no mundo que não nos percebemos como seres de natureza. Perdemos a ligação com ela e não percebemos que tudo ao nosso redor é natureza. Diferentemente dos povos indígenas, que não abrem mão dessa ligação e possuem uma relação fraternal com a terra. Em 1995, foi o início das reuniões na ONU que deram origem à Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, garantindo seus direitos como todo cidadão. O termo indígena significa originário, aquele que estava em determinado local antes de todos os que vieram em seguida. E é a forma adequada de se referir aos povos que, desde antes do descobrimento, já habitavam nas terras brasileiras. Índio é uma palavra indelicada que traz um certo preconceito, porque não considera a diversidade dos mais de 300 povos que habitam o Brasil. E para fortalecer a nossa discussão, nós temos aqui uma convidada muito especial. É a professora Edna Gama Tupinambá, que atua atualmente na EPG Mário Quintana. Seja muito bem-vinda, professora Edna. Obrigada, Tudo Jane. bem? Tudo bom. Que bom. Edna, seu nome completo é Edna Gama Tupinambá, está correto? Isso mesmo, Edna Gama Tupinambá. Meu nome se chama Edna Gama Tupinambá, mas no registro a gente não tem esse Tupinambá, que é o nome dado à minha etnia. Certo. Eu sou da etnia Tupinambá. Então, no meu registro de nascimento, consta Edna Gama do Nascimento, mas como forma de identificação, como as pessoas me conhecem, Edna Gama Tupinambá. Ah, bacana. E Edna, fala um pouquinho para nós da sua origem, da sua família, das suas histórias, enfim. Então, eu cresci na roça, na aldeia, correndo, brincando, em meio ao verde, ao mato, ao chão. E ainda na infância eu precisei sair desse lugar, desse ambiente, para poder ir morar num bairro periférico da cidade. Eu sou natural de Ilhéus, então nasci em Ilhéus no ano de 1984 e por alguns anos eu consegui me manter juntamente com minha família nesse espaço, em Olivença. Naquele entorno ali, a gente conviveu com outros parentes, mas por uma necessidade de escola, de estar frequentando a escola, o meu pai, que não é indígena, meu pai é negro, a família do meu pai é negro, certo, da minha mãe indígena, então meu pai precisou levar toda a família para centros urbanos, para ter esse contato com a vida urbana e sair deste ambiente. Então, nós mudamos de ambiente e fomos morar num bairro periférico para termos esse acesso mesmo à escola. Então, a gente foi morar num bairro periférico, mas a gente não perdeu o vínculo com esse meio que a gente já vivia desde a nossa infância inicial, nossa primeira infância. Então, a gente costumava ficar fazendo sempre esses dois caminhos. Indo para a aldeia, indo para a roça, fazer farinha, cultivar a terra, plantar, colher. E, paralelo a isso, a gente também estava na cidade, porque a gente precisava também manter o contato com a escola, estudar. Então, a gente fez mesmo esse processo de estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Entendi. Então, mesmo indo para a cidade, vocês mantinham frequentemente esse contato com a natureza, com
com o verde? Como que foi crescer na natureza, esse envolvimento, essa infância lá na aldeia? Como que é? Qual que é a diferença? Que você pode contar pra gente? A vida na aldeia é uma vida feliz, porque é uma vida onde a gente se sente em liberdade, à vontade, para a gente experimentar tudo aquilo que a natureza tem para oferecer e experimentar da melhor forma o que a natureza tem para oferecer. Então existe uma contradição muito grande quando a gente vem para a cidade e você não dispõe de todos os recursos que você está acostumado, né, na aldeia. Então, na aldeia a gente convive muito, né, em meio às plantas, em meio aos rios. Então isso é bem presente e marcante. As nossas experiências com esses ambientes, né, lá na aldeia é bem marcante. Não somente a casa de taipa, né, o chão de barro, mas também esse ambiente externo à casa, que nos favorece conforto, sossego, né, tranquilidade. E quando a gente vai para a periferia, ou vai para a cidade, ou vai para os grandes centros urbanos, o movimento é outro, a experiência é outra, a agitação também é maior. Então existe um pouco dessa ruptura. E eu consegui experienciar essas duas vivências mesmo nos dois espaços, nos dois ambientes. E você, no ambiente da cidade, você percebe que as pessoas também têm essa desassociação com a natureza? Como que você percebe esse vínculo? É menor e por quê? Sim, é bem menor, que as pessoas estão vivendo de forma bem apressada. A tecnologia, o desenvolvimento econômico, todos esses fatores também têm influenciado nessa concepção do homem e da mulher encarar o meio ambiente e a sua relação com a natureza. Então, viver na cidade, viver em meio a esse ambiente, tem feito com que as pessoas não refletissem sobre o papel do ambiente para a vida do ser humano. É como se a gente estivesse vendo dois lugares diferentes, não é dois lugares diferentes. Às vezes a gente está nesse movimento da cidade, sim, mas a gente consegue perceber que na cidade é também um ambiente. E a gente consegue desfrutar, inclusive, de ambientes muito favoráveis para você ter uma tranquilidade maior, para você respirar melhor. Então, a cidade também proporciona isso, mas em meio a esse movimento mesmo apressado, as pessoas já não percebem ou já não buscam esses espaços, né, para poder se conectar diretamente com a natureza. O passarinho cantando, por exemplo, é algo que ninguém consegue nem ouvir e perceber esse outro ser e o como isso é bom barulho, e agradável, né? Justamente. Então eu vejo que as pessoas têm se distanciado dessa percepção, não que eles estejam totalmente desligados, mas não se sensibilizaram, né, para essa aproximação e essa inserção com a natureza que tem cotidianamente, mesmo estando na cidade. Entendi. E você que percebe, assim, os dois lados, né? De que forma, assim, que você poderia auxiliar as crianças, por exemplo, através de uma brincadeira, de alguma atividade, que elas pudessem perceber essa conexão com a natureza e vivenciar esse momento de admiração, de tranquilidade que a própria natureza nos traz? É estar nos ambientes que proporcionam esses benefícios. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, eu sou professora, mas quando eu retiro a minha criança, o meu menino, a minha menina, da sala de aula, e eu aproximo essa criança de outro ambiente, onde ela possa observar e sentir aquilo que a natureza tem para proporcionar, então eu estou trazendo ela, né, do lado da agitação e trazendo ela para um lado mais tranquilo, onde ela pode experienciar todos esses benefícios. Então você ouvir, por exemplo, o barulho que a folhinha faz quando está balançando, o vento bate numa árvore, ela se balança, e você sentir esse balançar, o quanto isso produz para a gente uma certa calmaria. Você poder trazer a criança de repente e até aos arredores da escola e você conseguir mostrar que ali em algum momento existia uma nascente de um rio. Então trazer essa reflexão, perceber que essa criança, ela talvez esteja desconectada com a natureza porque ela não está atenta a esse movimento, não parou para sentir. Né? Então, assim, levar a criança, tirar da sala de aula, sentar no chão. Não há problema de sentar no chão para arriscar, para palpar, para pegar o barro, né? Para você sentir realmente o vento tocar no seu rosto. Sentir também que existem passarinhos cantando à sua volta. Isso também é algo real na vida da criança que estuda numa escola urbana, por exemplo. Sim. Diferente daquelas que estudam nas aldeias, por exemplo,
nas escolas indígenas, que é algo bem frequente. Rotineiro, é faz a parte, vida, a né? natureza, É o dia a dia. justamente. E a natureza é a nossa vida. Então é assim que o nosso povo encara a natureza. A natureza é minha vida. A natureza é meu lugar. Nós pertencemos Sou a esse parte. lugar. Eu Isso. sou parte deste lugar. E se a gente olha para o nosso lar, como a gente olha para a natureza, a gente também vai cultivar esse espaço. Nosso O nosso cuidado. lar, a nossa rua, Uhum. a nossa escola, também é o nosso ambiente, é o nosso lar. Então, assim como para nós, né, que somos indígenas, a natureza é nossa vida, o nosso espaço que a gente está vivenciando, experimentando todos os dias, também é nossa vida. E a nossa vida precisa ser cuidada e preservada. Isso mesmo. Muito bacana. E além de toda essa contribuição que a professora Edna nos trouxe hoje, ela também trouxe uma brincadeira, né? Sim. Vamos lá para a gente É promover. O jogo da onça. A gente vai fazer o jogo da onça hoje e aprender como se faz e as possibilidades de levar para as escolas, para as salas de aula, para brincar também no pátio da escola. Então vai ser bem bacana. Então vamos lá. Diana, a gente vai aprender o jogo da onça. Certo. É um jogo indígena. A origem é dos Bororos, que é um povo lá da região do Mato Grosso, também é uma etnia. Trouxe essa contribuição, uma dessas contribuições, dentre as demais, são várias contribuições dos nossos povos. Mas eu trouxe esse jogo que é bem possível ser realizado nas escolas, juntamente com familiares, crianças, professores. É um jogo bem divertido. A gente pode trabalhar com esse jogo com crianças de 1º ao 5º ano sem problema. Certo? E vocês podem fazer também esse tabuleiro no próprio chão, utilizando sementes, no lugar das pecinhas, utilizar sementes, ou você pode colocar pedrinhas no lugar em substituição a essas peças, tudo bem? Se você quiser também utilizar outros materiais, como papelão, as próprias tampinhas de garrafa PET, não tem problema. E pode desenhar o tabuleiro na terra e também, pode né? desenhar esse tabuleiro na tela. Certo? Então você pode ser numa folha, pode ser no papelão, pode ser no chão, existem N possibilidades. Desde que o jogo aconteça, você consegue aí, né, alcançar os objetivos do próprio jogo. Que é esse raciocínio mesmo, lógico, desenvolvimento de estratégias de jogo. Então o que acontece? Aqui nós temos algumas peças. Nós temos pecinhas vermelhas e apenas uma pecinha azul. Essa peça azul aqui simboliza a onça e as demais 14 representam cachorros. Os cachorros precisam encurralar a onça e a onça capturar os cachorros. Então você tem que ligar suas pecinhas em cada ponto aqui, mas com muito cuidado para não permitir que a onça consiga capturar o cachorro. Então é preciso ter bastante atenção antes mesmo de você mover sua peça. Tudo bem? Você pode se mover sempre para frente, para os lados, mas as minhas possibilidades são maiores, porque eu posso recuar, avançar, eu posso vir, né, numa diagonal, eu posso me mover com várias possibilidades para conseguir encontrar o melhor jeito de capturar os cachorros. Então precisa ter bastante atenção. É bem semelhante ao jogo da dama, certo? Só que no jogo da dama os dois conseguem, né, pegar as pecinhas do outro, enquanto aqui, não, somente a onça pode fazer isso. Então vamos começar? Tá, ok. A ver se você aprendeu. Tá. Então a onça começa sempre o jogo. Tá, ok. O jogo vai finalizar quando eu conseguir capturar aí 2 cachorros, mas você pode estabelecer com seus estudantes, olha, pode ser 3, 4 ou 5. Hoje nós vamos aí Apenas estabelecer 2 Tá cachorros, tá bom? Um já foi. E eu te dei uma colher de chá, viu? Porque eu poderia já ter capturado os 2 cachorros. Nem reparei. Vamos lá. Mas como você não reparou e continuou deixando, eu vou capturar o seu segundo cachorro. Pra trás. Então aqui
A onça foi a ganhadora aqui no jogo. Infelizmente você perdeu. Perdi. Tá bom? Mas da próxima a gente investe para poder ver se você consegue Eu vou ser ganhar. a onça. Viu? Tá ok. Professora Edna, eu queria te agradecer muito por toda a contribuição que você nos trouxe, não só do jogo, mas da sua vivência, da sua história, de tudo aquilo que você transmite também para os alunos da nossa rede. Só gratidão por você estar aqui conosco, viu? Eu Muito que agradeço obrigada. pelo convite, agradeço também pela oportunidade de falar da minha história. E falando da minha história, as pessoas também podem falar das suas histórias. E falar de história é reconhecer-se como sujeito, como pessoas no mundo, como alguém que tem importância, que tem valor, que tem história, que tem identidade, que essa identidade ela precisa ser conhecida e valorizada. Então eu agradeço bastante pelo convite e pela parceria desde já. Que bom. E depois dessa linda mensagem, nós encerramos o programa de hoje e até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.